Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre auto-perdão, né? Um tema super importante para que a gente possa, então, pensar um pouquinho sobre essa questão de se perdoar, né? De como se perdoar, o que é necessário para que a gente possa chegar a esse perdão, a esse auto-perdão. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Nós vamos fazer essa reflexão baseado no livro Renovando Atitudes. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos protegendo, nos iluminando, abrindo os nossos canais de entendimento para que tudo que seja dito aqui hoje possa se transformar em aprendizado para a nossa vida diária. E mais que aprendizado, possa se tornar ação a cada passo que nós dermos, possa se tornar ação a cada momento de nossas vidas, possa se tornar ação para que a nossa vida se transforme em algo mais leve, em algo mais poderoso para nós mesmos e para todos que nos rodeiam. Gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade superior que está aqui presente, iluminando, protegendo e me conduzindo. Gratidão a todas as pessoas que estão assistindo a live ao vivo, as que vão assistir depois que a live ficar gravada, as que vão assistir no canal no YouTube. Gratidão. Pessoas encarnadas, desencarnadas, todos. Vamos então a essa reflexão. Vamos trabalhar essas ideias, né, para que a gente possa então refletir sobre elas. Vamos então, o auto-perdão, né, através do olhar do livro Renovando Atitudes. Como a gente sabe, esse livro ele sempre inicia com um trechinho do Evangelho. Né? A gente tem, então, o seguinte trechinho para refletir hoje. Perdoar aos inimigos, pedir perdão para si mesmo. Porque se sois duros, exigentes e inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Então, quando a gente é muito severo, né, com o outro, tudo que a gente faz com o outro, a gente também está fazendo com a gente mesmo. Então, se a gente não tem tolerância de perdoar, né, nenhuma simples ofensa, é porque a gente também exige demais da gente mesmo. O tempo todo a gente está exigindo demais da gente mesmo, o tempo todo a gente está trabalhando demais essa autocrítica, mas não de uma maneira positiva, mas de uma maneira, muitas vezes, que vai machucar a gente mesmo, né? Então, a gente precisa trabalhar o nosso interior, né? Jesus falou para a gente que a gente devia amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando ele fala como a ti mesmo, ele devolve para a gente, né, essa responsabilidade. Quando ele fala amar ao próximo, aí a gente lembra, né? A gente precisa ter amor ao próximo, a gente precisa fazer as coisas pelo próximo. E a gente muitas vezes esquece do restantezinho do mandamento, que é como a ti mesmo. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente só pode amar ao outro a partir do momento que a gente se ama. Se a gente tem amor pela gente mesmo, se a gente tem amor próprio, não um amor egóico, né, mas um amor consciente, um amor que entende de verdade quem a gente é, quem nós somos de verdade, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com tudo que envolve o que a gente é. Quando a gente reconhece quem nós somos, quando a gente se conhece intimamente, quando a gente está fazendo aquele mergulho para dentro para a gente ver, né, com olhos com olhos de lince, quem nós somos, com as nossas qualidades, com as nossas debilidades, também com aquilo que está ali, né, no meio do caminho. Quando a gente se reconhece como a gente começa a entender os nossos próprios processos, a gente começa a entender aquilo que a gente precisa melhorar, reconhecendo as nossas debilidades, aquilo que a gente tem que se esmerar bastante para melhorar, que a gente tem que se lapidar muito ainda, aquilo que a gente já atingiu um ponto bacana, que a gente pode continuar trabalhando para que seja cada vez mais bacana,
e aquilo que está ali, né, no meio do caminho, que a gente pode, então, trabalhar um pouco mais para poder chegar a um nível bem legal. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa clareza, né, na nossa mente, que a gente precisa amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. Se a gente não se ama, a gente não tem amor para dar. Se a gente. Aí vem todos os sentimentos que vêm penduradinhos no amor: perdão, benevolência, gratidão. Eles vão ter a mesma indicação. Né? Eu só vou poder me perdoar à medida que eu perdoo o outro. Eu só vou poder ter benevolência com o outro à medida que eu tenho comigo. Porque eu só posso doar o que eu tenho. Se eu não tenho aquilo dentro de mim, eu não tenho capacidade de doar. Então, eu preciso ter para poder doar. Né? Isso é muito importante a gente ter consciência. Então, a gente precisa fazer por nós, desenvolver em nós as capacidades, para que depois a gente possa, então, trabalhar isso em prol do todo que está ao nosso redor. Isso é muito importante. Aí eu coloquei, né, essa tirinha aí do lado, que a moça está triste, falando: eu me odeio, não consigo me perdoar pelas coisas horríveis que fiz. Aí Jesus fala para ela: sério mesmo? Se eu que sou perfeito e domino e abomino o pecado, te perdoo, por que você mesmo não se perdoa? Então, é uma grande lição para a gente, né? A gente aí percebe, a partir dessa fala, né, que está aí atribuída a Jesus, porque ele disse isso para a gente em outras palavras, né? Que Jesus, Deus que é o ser supremo, que é o criador de tudo que é aquele que criou toda a existência, ele não cria para a gente regras, porque ele deu livre-arbítrio. Ele põe dentro de nós a partícula de Deus. E a partir dessa partícula, a gente sabe bem o que faz bem para a gente mesmo e o que faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Ao mesmo tempo que a gente sabe o que faz bem, mal para a gente mesmo, o que faz mal para as pessoas que estão ao nosso redor. É muito importante a gente ter essa consciência. E a gente tem isso dentro de nós, na partícula de Deus que está lá. Essa partícula de Deus ela foi identificada pela ciência, né? Existe dentro de cada ser a partícula de Deus. E é ela que dá esse termômetrozinho para a gente de quando a gente está fazendo as coisas que são positivas e de quando a gente está fazendo as coisas que são negativas. É esse termômetrozinho que a gente precisa ouvir. É ele que a gente precisa estar, é para ele que a gente precisa estar atento, para que a gente possa, então, ir se lapidando, passo a passo da nossa existência. Né? Então, Deus não impõe regras para a gente. Ele nos dá o livre-arbítrio e deixa a gente seguir. Né? E a gente vai seguindo conforme aquilo que esse termômetrozinho vai indicando. Tem horas que a gente toma uma atitude que não é muito bacana. Aí aquele termômetrozinho já dá aquele apitinho, né? Isso aí não é legal, não. Tem horas que a gente faz uma coisa que é muito legal, então a gente fica até emocionado com aquela atitude que a gente, né, decidiu tomar. Então, é muito importante a gente ter essa percepção de que tipo de atitude eu estou tomando, né, de que tipo de escolha eu estou fazendo, para que as coisas possam sair de acordo com aquilo que a gente planeja, né? Para que a gente possa dar um passinho de cada vez em direção à evolução, um passinho bacana, né? Lembrando que não existe involução, a gente não tem involução, a gente tem sempre evolução, a gente sempre evolui, mas a gente pode estagnar, né? A gente pode ficar parado aí no momento do tempo e estagnado. Vamos trabalhar o que significa essa palavrinha que apareceu aí no trechinho do Evangelho. Essa palavrinha indulgência, né? Indulgência é a condescendência em relação às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe prouver, no que lhe aprouver, pautando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não tirem os sentimentos, não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana, né? Isso está lá no livro Estudos Espíritas, que Divaldo Franco psicografou a partir do espírito Joana de Ângeles. Então, ele fala para a gente, cada ser humano tem essa concepção do que é bom e do que não é legal, né?
Então, a gente vai agir, a gente vai atuar na nossa vida a partir dessa concepção. É o termômetrozinho que a gente tem lá. E a gente vai adquirindo, né, esse termômetro mais fortemente ou mais levemente a partir das experiências pelas quais a gente passa. As experiências, e aí nós espíritas sabemos que as experiências elas não se pautam numa existência somente, né, numa vida terrena somente. A gente sabe que existem muitas vidas e que vida após vida a gente vem trabalhando todas essas experiências para que a gente atinja, né, esse patamar, né, de saber o que é bacana, de o que não é bacana dentro da nossa existência. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Eu gosto até mais de falar que não existe uma vida e outra vida, existe uma existência só. E nessa existência a gente vai passando por experiências encarnadas, muitas vezes, aqui na Terra ou em outros planetas, em várias moradas na casa do nosso Pai, né? E desencarnado. Mas a existência é uma só. A gente é que divide essa existência, a gente vai picando essa existência. Mas como somos seres únicos e irrepetíveis, somos seres eternos, a experiência é uma só, a vivência é uma só, né? Dentro de uma vida que se estende, ora encarnado, ora desencarnado. E essas experiências que a gente vai adquirindo vão sendo atingidas a partir de todas as experiências pelas quais a gente passa. E isso vai dando para a gente a capacidade de se culpar pelas coisas que a gente faz e que a gente não considerou legais, ou a capacidade de se responsabilizar. Existe uma diferença entre entre esses dois movimentos, né? A questão da culpa, ela vai gerar um sentimento negativo dentro da gente, que vai se acumular e vai se transformar, né, para frente, ou numa próxima existência corpórea, ou mesmo desencarnado, em um karma, né? Quanto mais culpa a gente vai adquirindo, a gente vai acumulando dentro do nosso sistema, mais essas culpas vão gerando karmas para a nossa vida, né? E o que significa isso? Que não é Deus, não é a espiritualidade, não é Jesus que resolve, né? Por quais provas a gente vai passar. A partir do momento que a gente cria uma consciência, né, que é o caso das pessoas que estão aqui na Terra nesse momento, a gente tem a escolha. Na hora que a gente faz a nossa a programação reencarnatória, a gente vai escolhendo, né, as provas pelas quais a gente vai passar. E muitas vezes a gente escolhe coisas muito pesadas, porque a gente tem muita culpa e a gente quer se livrar dessa culpa, né, vindo para a Terra e se trabalhando aí de modos, né, variados, enfim. E a espiritualidade muitas vezes fala assim, aconselha a gente, ela fala assim, olha, isso aqui parece estar meio pesado, né? Você pode modificar isso aqui um pouquinho, porque senão, quando você estiver lá no corpo físico, você não vai dar conta, né? Porque vai ser pesado demais para você. Então, a gente às vezes reduz aquilo ali. Às vezes a gente fala, não, eu quero que seja assim, porque eu quero fazer com que tudo seja desse jeito e recuperar esse tempo logo. Então, somos nós, através das nossas culpas, que vamos trabalhando os nossos karmas de uma maneira mais acentuada, menos acentuada, né? Nas diversas encarnações e reencarnações que a gente tem, e também quando a gente está fora do corpo físico, porque lá no mundo espiritual a gente também tem muito aprendizado, e a gente pode ir trabalhando essas questões de culpa, de tudo isso. Quando a gente se responsabiliza, ao contrário de se culpar, aí é uma nova perspectiva. Por quê? Aí a gente compreende que tudo pelo qual a gente passa são experiências. E mesmo que essa experiência não tenha sido legal, que a gente perceba que, nossa, essa experiência aqui ela não foi muito legal, né? Da próxima vez eu posso fazer diferente. A gente não se culpa por aquilo. A gente se responsabiliza. Se aquela experiência que não foi muito legal atingiu outras pessoas, e se eu posso chegar para essa pessoa e conversar, e pedir perdão, e falar que eu não tive uma atitude muito bacana, eu vou fazer isso. Agora, se eu não tenho condições de fazer isso, ou porque a pessoa desencarnou, ou porque a pessoa é uma pessoa muito cabeça dura, eu vou vibrar positivamente, né? Fazer orações vibrando positivamente, para que essas pessoas possam receber essa oração na hora em que elas estiverem com o coração aberto para isso, né? Então, existem maneiras da gente trabalhando todas as nossas atitudes,
as bacanas e as não tão bacanas, né? E a indulgência, ela vai dar para a gente esse termômetrozinho, né? Quando que a gente se perdoa, quando a gente se responsabiliza, quando que a gente se culpa, né? É a indulgência que vai dando essa capacidade para a gente de cada vez mais se perdoar. Aí eu trouxe aqui uma fala também do Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa questão, antes da gente entrar no estudo do livro, efetivamente, né? Aquilo que o livro traz para a gente sobre auto-perdão, daqui a pouquinho a gente vai entrar. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim, como a criança que se corrige dos seus defeitos, o homem mau, eu não gosto muito de falar o homem mau, né? Eu gosto muito de falar o homem ignorante, aquele que ainda não tem ciência do bem, reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, assim, o nosso caminho não é a maldade, o nosso caminho não é estar nessa ignorância do bem. O nosso caminho é o bem, sempre. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a perspectiva da evolução, né? Nós éramos aí mineral, passamos para o vegetal, para o animal, agora a gente está no hominal. E aí a gente vai evoluindo cada vez mais, de acordo com as experiências e com o aproveitamento dessas experiências. Então, nenhum homem é mau na sua integridade. O homem pode estar mal naquele momento. E o estar mal é uma situação passageira. O verbo estar indica um estado transitório de ser, né? Ele não indica um estado permanente de ser, ele indica um estado transitório, né? O verbo ser indica um estado permanente. Então, nenhum homem é mal. Os homens estão mal, eles estão passando por esse processo do mal, né? Para se transformar em pessoas que sejam bacanas, em pessoas que sejam mais conscientes. Quanto mais a gente adquire consciência, mais a gente vai adquirindo essas capacidades para estar dentro do bem, né? E isso a gente vai aprendendo passo a passo na nossa existência, né? Não é um processo, pá, eu fiquei bom, pá, eu era mal. É um processo que é processual, né? Por isso que chama processo. Ele é processual, ele vai acontecendo de acordo com o aproveitamento das nossas experiências, né? Quanto mais a gente aproveita, mais a gente vai ficando consciente e mais a gente vai ficando próximo do bem. É isso que Kardec vem falar para a gente. Eu trouxe também o pensamento do Osho, antes da gente entrar, né, efetivamente no livro. Ele fala assim: o esquecimento é falta de memória. O perdão é transmutação de um sentimento. Então, o que ele está falando? A gente não esquece, né? A gente aprende. E quando a gente perdoa, a gente transmuta. Aquele sentimento deixa de fazer mal para a gente. Por quê? Quando a gente se magoa, quando a gente então se sente magoado, quando a gente mesmo se magoa com as nossas próprias atitudes, ou quando a atitude de alguém nos magoa e a gente se sente ali, né, mal, e a gente não consegue perdoar, esse sentimento ele é tóxico e ele faz mal somente para quem sente. A pessoa pela qual a gente tem aquela mágoa, ela muitas vezes nem sabe que a gente tem. E ela vai continuar vivendo a vida dela tranquilamente. Agora, nós ficamos presos naquele momento histórico a partir daquela mágoa que a gente gerou e a partir do não perdão, né? Ou com a gente mesmo. Quando a gente não se perdoa por alguma coisa, a gente fica preso naquele momento histórico e a gente fica alimentando um sentimento que é tóxico por nós mesmos. Então, isso é muito complicado, né? A gente precisa aprender ao invés de se culpar, ao invés de ter o não perdão, de a gente se responsabilizar. Porque quando a gente se responsabiliza, não precisa mais perdoar, porque a gente compreende os processos e a gente não fica mais, né? Nessa coisa de se prender por mágoas a nós mesmos e aos outros. A gente entende que são processos. Mesmo que o outro tenha chegado e tentado me ofender, se eu estou num estado de consciência elevado, aquela tentativa de ofensa não chega até mim, porque eu entendo que aquele processo não é meu, é do outro. Ele está falando aquilo porque ele tem problemas, e não porque eu tenho. E se ele está vendo aquilo em mim, é porque pode ser que eu esteja no espelho dele, né? Que ele esteja projetando em mim um problema que é dele.
Então, se o outro vem e pretende me ofender, pretende falar coisas para mim que não são interessantes, e se eu tenho consciência de que aquilo não é um problema meu, que eu não compro essa ideia, que aquilo é um problema do outro, deixo com o outro, ele vai levar aquilo para a existência dele como um todo e eu vou ficar tranquilo na minha. E aí não existe mágoa e não existe a necessidade de perdoar. Mas quando aquilo me atinge profundamente, é porque eu estou sensível, porque eu estou com o meu ego muito aguçado e deixo aquilo me machucar. E aí entra, então, a necessidade do perdão, que é a que nós temos hoje ainda na Terra. Né? A maioria das pessoas que estamos aqui, ainda estamos no processo egóico de se magoar, de se deixar ofender por aquilo que o outro fala para a gente. A gente ainda não compreende que é um processo do outro e não o nosso. Então, tudo isso vai fazendo com que o perdão seja uma das coisas mais necessárias na Terra nesse momento, né? E como o Osho diz, o perdão não é falta de memória, né? Porque a gente precisa aprender com aquela situação. Mas ele é a transmutação de um sentimento. Quando você consegue tirar aquela mágoa do seu peito e transmutar, você está se libertando daquilo. Mas é transmutar completamente, né? Não é só falar da boca para fora, é sentir de dentro para fora. Aí, entrando, então, na proposta do livro de estudo desse trechinho do Evangelho, ele começa a reflexão da seguinte maneira. Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos e dos acontecimentos exteriores, mas também e, sobretudo, de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Então, não é só o que vem de fora que me atinge, é principalmente o que está dentro de mim. O que está dentro de mim, as minhas concepções, né, do que é certo, do que é errado, as minhas concepções do que é moral, do que não é moral, as minhas concepções de vida é que vão fazer com que eu olhe para aquele acontecimento de maneira A, B ou C, né? Tanto que tem coisas que não ofendem mais uma pessoa e ofenderiam demais a outra. Por quê? Porque não é o que vem de fora, é o que está dentro de mim. Então, se eu ainda sou muito sensível, se eu ainda sou muito egóico, se eu ainda trago tudo como se aquilo fosse me atingir, eu vou me magoar com aquela atitude que vem de fora para mim. Se eu tenho consciência elevada, entendendo que o outro chega com aquilo e é o que ele tem para dar, é o que ele sente, aquilo não tem nada a ver comigo, aquilo não vai me atingir. Mas a gente está no meio do caminho disso aí. Ora a gente consegue, ora a gente não consegue. Então a gente precisa ter essa noção de que não é as coisas exteriores que vão nos atingir, é principalmente o que está dentro da gente que vai fazer com que a gente deixe aquilo atingir a gente ou não, né? É isso que a gente precisa tomar cuidado e levar em conta, porque senão fica muito fácil, que nem disse o Raul Seixas, é sempre mais fácil pensar que a culpa é do outro, é mais fácil culpar a vida, culpar o mundo, culpar tudo que está ao nosso redor, e esquecer de olhar para dentro e identificar o que está me levando a ficar magoado com isso. O que está me levando a ficar tão constrangido, a ficar tão, né, de qualquer tipo de sentimento negativo aí com essa situação. Ele continua. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando, consequentemente, peculiares emoções que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Então, assim, aquilo que a gente capta do mundo, ela vai atingir a gente ou não, dependendo das nossas concepções interiores, das coisas mais íntimas que nós temos, das emoções mais íntimas que a gente carrega, né? Então, se a gente está muito sensível ao ponto de achar que todo mundo está fazendo alguma coisa para me atingir, eu estou com muitos problemas. Porque as pessoas, elas não querem me atingir. Elas estão com problemas pessoais e muitas vezes elas me atingem até para aliviar aquele problema pessoal dela. Mas eu não sou o centro do mundo para que todo mundo queira me atingir, para que todo mundo queira fazer alguma coisa comigo, né? Se essa concepção vem na minha cabeça, eu preciso mudar. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso transmutar isso em mim, né? Para que eu me torne uma pessoa mais forte, para que eu me torne uma pessoa mais consciente. Quanto mais consciente, mais forte eu me torno. Quanto mais sensível, mais fraco eu sou, né? Então eu preciso trabalhar. Se a gente quiser falar entre força, né, e fraqueza,
essas questões internas para que eu possa, então, estar bem resolvido comigo mesmo, para que eu não tenha a sensação de que o mundo me atinge, de que o mundo quer o meu mal, né? De que eu sou a vítima do mundo e todo mundo fazendo um complô contra mim. Eu preciso trabalhar isso em mim, muito, para que eu saia dessa roda viva e comece a ter a percepção de que não. O outro traz para mim o que tá, o mundo interior dele está levando para todo mundo, e não somente para mim. Portanto, nossa forma de avaliar e reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros conceitua-os como bons ou maus. É determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. Aí a gente precisa fazer uma distinção entre a palavra reagir e a palavra agir, né? É muito importante que a gente faça essa distinção, porque essas palavras elas vão ter um significado bastante diferente enquanto a nossa vida está caminhando. Então, se alguém chega para a gente, né, bravo, falando coisas, e a gente reage a isso, a gente está tendo ainda a mesma atitude que a gente teria quando a gente era lá do reino animal. Porque no reino animal, se o animal não reagir, muitas vezes ele perde a vida, né? Ele depende da reação rápida, instintiva, para poder, então, ter a sua vida ali perpetuada. Se a gente age em contrapartida, ao invés de reagir, então alguém chega para a gente, fala alguma coisa que a gente não gostou, né? A gente vai, então, ao invés de reagir, a gente vai agir. O que seria o agir? O agir é você olhar para a situação, observar a situação, compreender a situação, tomar consciência plena da situação, para então tomar uma ação em relação à situação. Então, a ação ela é consciente, porque ela tem passos a serem realizados. Esses passos não demoram tanto tempo quanto eu falei, eles são muito mais rápidos, né? A gente vai ter é muito rápido a gente fazer tudo isso, mas ela é um pouquinho mais demorada do que a reação, porque a reação é instantânea, a ação ela é consciente. Cada situação da nossa vida, se a gente tiver a capacidade de agir e não de reagir, a gente está dando mais um passinho em direção à nossa evolução. Né? Quando a gente reage, muitas vezes a gente fala o que a gente não quer, a gente toma atitudes que a gente depois se arrepende, né? A gente faz coisas que a gente depois vai falar, nossa, podia ter feito de outro jeito. Quando a gente age, a gente tem consciência em cima daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente vai trabalhar aquela situação de uma maneira bastante diferente. Né? Então, é por isso que é muito importante a gente criar essa consciência através da reforma íntima para poder ter mais ações do que reações na nossa existência. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e de dentro de nós, a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral modelado na intimidade de nosso psiquismo. E é por isso que a gente tem que relativizar, né? Se esse código moral que a gente assumiu como único e verdadeiro, ele realmente é aquele que está servindo para mim ou não, né? Será que tudo isso, né, que eu estou defendendo a minha vida inteira, faz realmente sentido para mim? Ou eu estou defendendo porque eu tenho orgulho, né? E eu não quero mostrar para os outros que eu mudei de opinião? Gente, vou voltar no Raul Seixas. Eu preferi ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? É muito importante que a gente se permita ser metamorfose, que a gente mude de opinião a partir de percepções que a gente tenha no nosso cotidiano, nas nossas experiências, porque é isso que a gente vai fazer aqui. A gente não veio ser uma pedra que não muda nada, nunca. Não, a gente veio ser uma borboleta que se modifica o tempo inteiro. Se modifica a partir do quê? Dos aprendizados que a gente tem. Então, a gente aprende e a gente evolui. E evoluindo, a gente vai se modificar. Não existe outro processo.
Né? Então, será que esse código moral que eu assumi como verdade absoluta para a minha existência é realmente uma verdade para mim hoje? Ou será que isso já mudou no meu processo? Será que isso já mudou no meu caminho? Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter essa coisa bem translúcida para mim, para que eu saia de modelagens antigas, porque elas se transformam em crenças limitantes. E crenças limitantes, como o próprio nome já diz, limitam a nossa existência, limitam aquilo que a gente é e que a gente pode ser. A gente precisa se transformar o tempo todo. Então, se liberando de crenças limitantes que fazem com que isso seja certo e isso seja errado. Muitas vezes hoje, para mim, isso é certo e isso é errado, e amanhã vai ser o contrário, tudo bem. Se aquilo partiu de um aprendizado, se eu evoluir com isso, tudo bem. Porque, na verdade, não existe certo e errado, porque nem Deus programou o certo e errado para a gente. Quem programa isso em nós somos nós. A partir de todas as experiências que a gente tem, durante todas as nossas vidas, e a partir dessa experiência que a gente está vivenciando agora. A gente é que programa o certo ou errado. Não é alguma coisa divina que vem de Deus concebido, não é. Jesus, quando veio à Terra, ele veio trazer para a gente experiências. Então, ele mostrou para a gente, através de parábolas, através da própria vida dele, experiências para que nós pudéssemos aprender com elas. Com essas experiências. Ele não veio com um código de conduta pronto que a gente tinha que seguir passo a passo para poder, então, alcançar um código moral perfeito. Não. Ele falou, a gente precisa viver, a gente precisa experienciar, a gente precisa estar lá para ver, a gente precisa trabalhar tudo isso dentro de existências, né? E a gente, às vezes, fica se prendendo a condutas que foram impregnadas na nossa cabeça, que se transformaram em crenças limitantes e que a gente não consegue evoluir a partir de nada disso, né? Então, vamos pensar, né? A primeira coisa, gente, eu sempre falo isso para vocês, eu não venho trazer resposta, eu venho trazer aí perguntinhas, né? Esse código moral que eu assumi como certo, ele realmente é certo? Vamos avaliar isso dentro de nós? Esse julgador interno foi formado sobre as bases e conceitos que acumulamos nos tempos passados, das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinamentos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Então, esse julgador interno que nós temos a partir do código moral que a gente impõe como verdadeiro para nós, como que esse julgador interno se forma? A partir, como a gente já falou, de todas as experiências pelas quais a gente passou em vidas anteriores e que a gente passa por essa vida, né? A gente assume como verdade, a gente compra como verdade aquilo que os nossos pais disseram. Mas vamos lembrar, os nossos pais nasceram em uma época muito diferente da nossa. Eles tinham uma vivência muito diferente da nossa. Eles foram criados em conjunturas muito diferentes da nossa. E por isso eles tinham uma concepção de vida diferente da que a gente pode ter hoje, né? Anos depois daquilo tudo que eles passaram por, né? Se a gente for pensar em países diferentes, por exemplo, a gente vai ver que, por exemplo, o código moral da Índia é completamente diferente do código moral da China, que é completamente diferente do código moral do Brasil. A gente acha absurdo algumas coisas que acontecem na Índia, a gente fica perplexo com aquilo lá, achando que não podia ser assim de jeito nenhum. Gente, é o código moral deles. Assim como nós temos o nosso, e eles acham um absurdo. Né? Eles vêm aqui, eles acham que a gente anda pelado na rua, porque eles não podem mostrar partes do corpo, nenhuma, né? Para ninguém. Então, aqui eles acham um absurdo a gente ser como a gente é. Então, reparem, não existe uma regra única, não existe uma verdade absoluta. A gente vai construindo isso a partir das nossas experiências, né? E a gente precisa parar de se julgar. A gente precisa desligar esse julgador interno e começar a observar as nossas experiências, começar a observar qual que é o meu código moral, para ver se ele realmente está dentro daquilo que é bom para mim, que é bom para aqueles que estão ao meu redor. Será que é? Também de forma sutil e quase inconsciente, no contato com informações,
ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições assimilados dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas, né? Essa é a conclusão a que a gente tem que chegar. Muitas vezes a gente entra em conflito, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais e uma coisa que a gente está vivenciando agora e que é totalmente oposto àquilo que nossos pais ensinaram para a gente. Tudo bem. A nossa experiência é diferente da experiência dos nossos pais. A nossa vivência é diferente, o nosso tempo é diferente. Tudo bem. É importante a gente adquirir essa experiência a partir da nossa consciência e não através daquilo que a gente memorizou do que o outro diz que era certo. A gente é que tem que pegar lá dentro da gente, na partícula de Deus que está dentro da gente, aquilo que a gente considera certo ou errado, e não a partir do que vem de fora para dentro. O que vem de fora a gente pode analisar, a gente pode relativizar. Tem coisa que a gente fala assim, nossa, isso aqui faz sentido para mim, a gente vai internalizar. A outra coisa fala assim, não, isso aqui não faz sentido para mim, a gente vai deixar de lado. Mas é importante que a gente tenha esse senso crítico, né? Para que a gente possa, então, saber lidar com tudo que acontece na nossa existência. Essa consciência que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando ou autoaprovando, influencia a criatura a agir do mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a quando não se comporta da maneira como aprendeu a ser justa e correta, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes. Né? Então, a gente tem essa propensão a olhar para o outro, julgar de acordo com aquilo daquele código moral que a gente assimilou como melhor. Né? E por isso a gente precisa relativizar isso daí. A gênese do não perdão a si mesmo está baseado no tipo de informação e mensagem que acumulamos através das diversas fases de evolução da nossa existência de almas imortais. É exatamente isso. São crenças limitantes, né? Crenças limitantes que a gente assume e que não deixam a gente se perdoar por conta disso, por conta daquilo outro, né? Crenças limitantes que a gente acumulou e que fazem com que a gente tenha essa autopunição, esse autoflagelo o tempo inteiro, porque a gente não está fazendo as coisas de acordo com aquilo que A, B ou C me ensinaram. Mas é isso mesmo, a gente precisa fazer as coisas de acordo com as nossas experiências, com aquilo que a gente passou e com os aprendizados que a gente teve a partir daquilo tudo que a gente passou. É isso que conta. Né? O que a gente aprendeu com os nossos pais, então, não conta nada? Se fizer parte de um processo que vai nos levar à evolução, sim. Se fizer parte de um processo que vai nos levar à estagnação, não. A gente precisa relativizar tudo, absolutamente tudo. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade, de acordo com nossos valores, crenças, normas e regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo conforme seu país, sexo, raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Né? Tudo isso vai influenciar na nossa capacidade de se perdoar, de se libertar, ou da gente se culpar e se condenar. Né? Isso tudo aí vai influenciar todas as vivências, todas as experiências, durante toda a nossa formação enquanto espírito em busca da evolução. Desde que a gente era lá, né, uma plantinha, desde o momento que a gente foi evoluindo até a gente chegar aqui na fase de homem, e quando a gente chegou na fase de homem, em todas as experiências pelas quais a gente passou, nesse planeta, em outro planeta, encarnado, desencarnado, tudo. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha essa capacidade de se perdoar e se libertar, que isso é o auto-perdão, né? Ou de se culpar e se condenar, que vai levar a gente a adquirir karmas, como a gente falou no início. Entendemos, assim, que o auto-perdão é necessário e que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior,
bem como as raízes da educação que recebemos na infância nessa existência. E aí a gente volta àquela frase de Kardec, né? Que quem ouve muito as minhas palestras ou que já fez curso comigo já está cansado de ouvir, né? Espíritas instruí-vos, porque através da instrução a gente alcança a moral, né? Então, quando a gente precisa estudar, a gente precisa se aprimorar, a gente precisa se aprofundar. A partir daquilo que a gente estuda, a gente precisa utilizar aquilo não só como aprendizado, mas utilizar aquilo como vivência. A gente transformar tudo que a gente estuda, que a gente acha que é bacana para a nossa vida, transformar em vivência. Porque se ficar só, né, dentro da cabeça como aprendizado, não é tão valioso quanto quando a gente põe em prática. Quando a gente põe em prática no nosso dia a dia, na nossa vida diária, tudo aquilo que a gente trabalhou, né, dentro de uma concepção, né? Então, é importante se instruir, é importante a gente estudar bastante, é importante a gente mergulhar nos estudos e ver se tudo aquilo que está falando ali naquele livro, naquela live, faz sentido para mim ou não, né? Eu preciso entender se aquilo faz sentido, porque às vezes aquilo que o livro está falando, aquilo que o palestrante está falando, ainda está longe demais. Eu não consigo atingir aquilo ali ainda, então eu vou no meu passo. Eu vou no meu passo, sem me julgar, sem me condenar, né? Entendendo que aquele é o meu processo. Né? E às vezes também alguma coisa que um palestrante está falando, nossa, eu já faço isso há tanto tempo, já está dentro do meu contexto, graças a Deus. Né? Então eu posso trabalhar além daquilo ali. Né? Muito importante que a gente tenha senso crítico, né? Em todos os estudos que a gente faz, mas é muito importante que a gente estude, porque só assim a gente vai alcançar, né, essa raiz profunda que a gente tem e vai alcançar essa capacidade do auto-perdão. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão da perfeição, né? Jesus disse para a gente, sede perfeitos. Ele disse isso para a gente, sedes. Ele não disse que a gente já é. Ele pediu para a gente buscar esse momento de perfeição. Ele não disse assim, você já é perfeito, né? E você já está pronto. Você já faz tudo com perfeição. Tudo que você fizer vai sair perfeito. Ele pediu para a gente buscar a perfeição. Então, a gente precisa ir em busca dela. A gente precisa fazer com que ela aconteça na nossa existência no processo em que nós estamos inseridos. Para alguns, vai ser mais rápido em um âmbito, para outros, mais lento nesse âmbito, né? E para esses outros, vai ser mais rápido em outro âmbito e mais lento para aquele outro. Enfim, a evolução ela é diferente para cada criatura. E a gente vai trabalhando as nossas imperfeições na busca da perfeição. Somos seres encarnados na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações que está passando por um processo, né, de evolução planetária para regeneração. Mas esse processo ainda vai demorar algum tempo. Nós estamos nos preparando para a regeneração, sim, mas ainda somos muito imperfeitos e precisamos entender isso não de um jeito pejorativo, de um jeito ruim, mas de um jeito positivo, porque a gente está em busca dessa perfeição, mas a gente ainda não é essa perfeição, né? Porque senão a gente exige mais do que a gente pode. E a gente não pode, a gente só dá o que a gente tem, foi o que a gente começou falando no início. A gente só dá o que a gente tem. E se a gente ainda não tem, a gente não pode exigir da gente mesmo aquilo que a gente ainda não está preparado. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas à criança, ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Né? Então, é importante isso também. A gente pensar, será que eu estou exigindo demais do meu filho, exigindo uma perfeição que ele não pode me dar? Né? Então, você tem que tirar no mínimo 8 na escola, não aceito menos de 8. Será que o meu filho tem
algum comprometimento, sei lá, um TDA, uma dislexia que eu ainda não percebi, em que ele não consegue atingir essa nota, não porque ele não se esforça, mas porque ele não tem né, essa disponibilidade dentro de um perfil, né, que ele nasceu com. Então, a gente precisa tratar as pessoas dentro daquelas capacidades que elas têm para dar para a gente, inclusive os nossos filhos, sem exigir dele que eles sejam perfeitos. A gente tem a ilusão de que nossos filhos nascem e são perfeitos, né? Eles vão ser sempre perfeitinhos, vão ser os melhores, mas não é assim, né? Muitas vezes a gente vem com a missão de lapidar uma criança que precisa, né, passar por determinadas coisas, e nós fomos escolhidos para receber aquela criança e para receber aquele adulto mais para frente. O importante é que a gente consiga identificar nessa pessoa as melhores qualidades que ela tem, exaltar essas qualidades para ela se sentir dentro do mundo e não se sentir fora dele. Porque se eu for querer comparar o meu filho com outras pessoas, eu vou estar minimizando ele, porque muitas vezes ele não vai conseguir fazer isso como o outro faz. Né? Não vai conseguir fazer aquilo como o outro faz, mas ele consegue fazer muitas coisas melhor do que aquele outro. E às vezes eu não valorizo isso nele. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós, não só com os filhos, mas com os nossos amigos, com o nosso marido, com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Entendendo que as imperfeições, muitas vezes, é o que faz aquela pessoa ser tão maravilhosa para mim. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana, nos sentiremos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Exatamente isso. A gente não consegue alcançar aquilo ainda, que é aquele patamar de perfeição para mim. Então, eu não consigo atingir aquilo, pronto, eu já me sinto a última pessoa do mundo, e aí eu começo num processo de autoflagelo e de não perdão, né? De punição. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós devêssemos ser oniscientes e todo-poderoso. Sim, somos a imagem e semelhança de Deus. Temos todas as capacidades que Jesus, por exemplo, vem mostrar para a gente que a gente tem, mas a gente não descobriu isso ainda. A gente está se descobrindo pouco a pouco. A gente está despertando nesse momento para o ser divino que a gente é. Nós somos seres divinos, fomos criados por Deus, né? De acordo com o que fala a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Então, todas as capacidades nós temos, mas nós precisamos lembrar dessas capacidades aqui na Terra. Nós precisamos lembrar e colocá-las a nosso serviço e a serviço do outro. Por isso, ainda não alcançamos essa perfeição e não precisamos nos autoflagelar, muito menos exigir essa perfeição daqueles que estão ao nosso redor. Afirmam as pessoas: recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto esses problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele iria mudar. São maneiras de expressarmos nossa culpa e o não perdão a nós mesmos, exigências desmedidas atribuídas às pessoas perfeccionistas. Se a gente foi ingênuo com uma pessoa, é porque a gente deu amor demais. Então, da próxima vez, eu vou pensar um pouquinho, peraí, vamos devagar, né? Eu vou dar amor, sim, mas eu vou devagar, sem mergulhar de cabeça, sem conhecer muito bem a pessoa, né? Se eu tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado facilmente aquelas mentiras, é porque eu confiei no outro. Então, daqui para frente, eu vou pensar melhor antes de confiar na pessoa que chega perto de mim de primeira. Né? Eu vou trabalhar isso de uma maneira mais interessante para a minha vida. Então, se a gente transforma todas essas culpas em responsabilidade, em aprendizado, a gente vai se modificando no processo e as coisas vão ficando leves, ao invés de a gente trazer um peso para a nossa existência. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo o que os outros fazem ou fizeram. Né? A pessoa que se acha perfeita, ela se acha melhor do que os outros. Né? Na verdade, no fundo, ela está escondendo uma grande insegurança que ela tem. Né? Mas para esconder essa insegurança, ela se coloca essa máscara da perfeição em que ela pode fazer tudo melhor do que todo mundo. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição em potencial que existem dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal
e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. Então, a gente não tem que ser a perfeição, a gente tem que estar no processo de aperfeiçoamento, né? É diferente uma coisa da outra. O processo de aperfeiçoamento é processual, é gradativo, ele vai acontecendo passo a passo na nossa existência, né? É isso que as leis do universo falam para gente. Vamos ir em busca da evolução, mas vamos no nosso passo, né? Vamos aí através dos estudos, através daquilo tudo que a gente pode fazer, primeiro desenvolvendo as capacidades dentro da gente, para depois a gente ter essa capacidade para dar para o outro de maneira salutar. A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Por isso, eu vou propor um exercício, né, para que a gente faça. A gente pode fazer o seguinte exercício todos os dias, né? Se olhar no espelho e falar olhando dentro do nosso olho. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Sempre quando a gente vai falar uma frase, a gente deve repetir no mínimo 3 vezes, né? Então eu olho no espelho e falo, eu me amo e me aceito assim como eu sou. 3 vezes no mínimo. Todos os dias. Para que a gente tenha essa autoaceitação de quem a gente é. Não só externamente, né, no estereótipo, porque isso aqui é um avatar que a gente está assumindo nesse momento e que vai ficar aqui na Terra quando a gente desencarnar. Mas principalmente assumindo a nossa essência, assumindo quem nós somos internamente, quem nós somos enquanto ser divino, né? Esse ser divino, ele tem ainda debilidades, mas também já tem qualidades. Então, quando a gente olha e se fala, eu me amo e me aceito assim como eu sou, eu estou me aceitando na íntegra, integralmente aquilo que eu sou. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Então, quando o outro chegar para mim com rancor, com raiva, com ódio, querendo dividir aquele rancor comigo, trazer para mim aquele rancor, e eu fico plena, porque eu entendo que aquilo é um problema do outro, não meu, e eu não capto aquelas sensações e faço ainda uma oração por essa pessoa, eu estou tendo autoaceitação, porque eu me entendo como eu sou e sei que eu não preciso daquilo. Eu não preciso trazer aquilo para o meu sistema, né? Muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa por alguém, a gente faz com a maior boa intenção do mundo, né? Querendo ajudar, querendo adiantar o processo, querendo fazer, e o outro ainda abusa da gente, né? O outro ainda pisa na nossa cabeça. Ele tem isso para dar, né? Eu preciso entender que é o processo dele. Nossa, mas ele fez, né? Isso foi muito errado comigo. É o processo dele. Eu preciso reverter isso sempre com um olhar de bondade, com um olhar de amor, com um olhar de benevolência. Se eu tenho isso para dar, eu vou reverter assim. Se eu não tenho, eu vou revidar na mesma moeda, né? Então, esse processo de autoaceitação, ele é muito importante. Se eu percebo que eu estou revidando na mesma moeda, é porque eu sou daquele jeito. Então, eu posso me transformar. Mas o importante é eu assumir quem eu sou. Eu sou invejoso. Eu sou intolerante. Eu sou preconceituoso. A partir do momento que eu assumo quem eu sou, eu tenho condições de mudar. A partir do momento que eu fico negando quem eu sou, eu não tenho condições de mudar. E aí, mais e mais, eu vou criticar aquilo no outro e eu vou me punir por aquilo que eu sinto. Porque eu não tenho autoaceitação e eu não me entendo como eu sou. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando o seu propósito de viver. A gente precisa respeitar o outro como é, assim como a gente quer que todo mundo respeite a gente como a gente é. Se a gente tem o processo do perdão, mas a gente não consegue deixar o outro ser quem ele é, a gente quer transformar o outro naquilo que a gente é, vai ter um monte de eu aqui na vida, vai ser tão ruim então viver comigo mesmo o tempo todo, né? Então a gente precisa aceitar o outro como ele é. E desejar que as pessoas me aceitem do jeito que a gente é, nem todo mundo vai conseguir. Mas se eu consigo, eu já estou dando grandes passos em direção à minha própria evolução. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu, e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual.
Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. A gente só dá o que tem. E a gente recebe mais ou menos aquilo que a gente dá, né? A gente aproxima de nós pessoas que têm o mesmo nível de pensamento que a gente tem. Por isso, geralmente a gente vai receber, né, mais ou menos aquilo que a gente pensa. Como? Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Para tudo isso que a gente falou, é necessário o primeiro passo para a reforma íntima. Olhar para dentro e admitir quem nós somos de verdade. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, mas, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Quem nós fomos ontem nos serve de lição para que a gente não repita aquilo lá. Mas o que importa é o que eu sou hoje, no que eu me transformei hoje, no que eu sou no meu agora, na maneira como eu penso no agora, na maneira como eu ajo ou reajo no meu agora. O passado me serviu de lição, mas o presente é o que importa para mim nesse momento. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Isso é idealizar, né? A gente precisa vivenciar e não idealizar. Então, é conviver com a nossa própria realidade, com aquilo que a gente efetivamente é. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações de que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. Quando a gente emite pensamentos, a gente atrai pessoas de acordo com aquele pensamento que a gente emite. Então, se a gente fala assim, nossa, estou atraindo só gente esquisita para a minha existência, porque o meu pensamento está esquisito naquele grau. Nossa, eu estou atraindo só gente bacana para a minha existência, porque o meu pensamento está bacana naquele grau. Então, vamos pensar nisso, né? Quem eu estou atraindo para a minha existência? O texto em estudo, perdoar aos inimigos, é pedir perdão para si mesmo. Quer dizer, enquanto não nos libertamos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Então, a gente só dá o que tem. Se a gente ainda não consegue ser benevolente com a gente mesmo e compreensivo com as nossas imperfeições, a gente também vai ser duro com os outros. E a gente não vai conseguir nem perdoar o outro e muito menos nos perdoar. Adaptando o excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamo-nos por que, se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos? É com essa pergunta que ele fecha, né, o estudo, certo? Eu trouxe alguns textos para refletir, mas eu não vou trabalhar os textos porque nosso tempo já está bem, né, esgotado. Então, eu acho que a gente pode finalizar com essa pergunta, deixando essa pergunta para que a gente possa pensar sobre ela. Pensar na nossa reforma íntima, pensar sobre tudo isso. Então, pessoal, gratidão a todos pela presença de vocês, pela companhia de vocês nessa noite. Gratidão por vocês que estão assistindo aqui a live, né, ao vivo, pelas pessoas que vão assistir depois quando a live ficar gravada, ou no Facebook, ou no YouTube do Centro, ou no meu YouTube. Gratidão a todos, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas. Gratidão. Namastê. Até quinta-feira que vem, mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.